I just want to tell y'all I'll be home soon. R.I.P. Keon. I love my family. Um crime envolvendo um jovem que tinha apenas 18 anos deixou, é claro, essa cidade traumatizada. Mas o que aconteceu no tribunal revoltou a todos. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Jordan Michael Klee nasceu no dia 26 de julho de 1998, alguns meses depois do seu pai falecer. Ele nunca conheceu o pai, mas sua ausência moldou sua determinação em vencer. Sua mãe Karen tornou-se seu mundo. Viúva antes mesmo do filho nascer, ela dedicou todo o seu amor e força para criar Jordan sozinha. Ele era meu melhor amigo, disse Karen sobre o filho. Seu avô acabou sendo a figura paterna de Jordan e os dois eram inseparáveis. Ele o ensinou a andar de bicicleta e a esquiar. Jordan foi descrito como um menino que tinha muita energia. Ele passava o dia subindo em árvores, sempre se movimentando, sempre se esforçando para ser melhor. Na escola, ele se destacou nos esportes, principalmente no futebol. Ele era o craque do time. Prêmios decoravam as paredes de seu quarto. Seus companheiros de equipe não apenas o respeitavam, eles o tratavam como capitão. Além de ser muito bom em esportes, ele também era muito bom em matemática e física. Quando estava perto de se formar no ensino médio, ele já sabia o que queria da vida. Queria fazer um curso de engenharia. Ele escolheu a Universidade de Michigan, onde queria estudar engenharia e continuar jogando futebol americano. Esses eram os seus planos para o futuro. Seus professores o conheciam como o garoto que não parava quieto na cadeira às vezes, criando pequenos dispositivos com objetos aleatórios na sala de aula. Mas também o conheciam como o aluno que sempre tirava notas excelentes, aquele que se dedicava completamente a tudo que tocava. Ele já estava empolgado, pois em pouco tempo iria se formar no ensino médio. O dia 4 de outubro de 2016 começou como um dia comum para o Jordan. Ele precisava ir para a escola, então levantou, tomou café, se despediu de sua mãe, ela deu um beijo nele, como ela fazia todos os dias, e ele se dirigiu para a escola. Mas ele nunca chegou. Por volta das 2 horas, moradores do complexo de apartamentos Penny Lake Village, em Ann Arbor, Michigan, ouviram um barulho muito alto, o que parecia ser um tiro. A maioria descartou o barulho como sendo de construção ou de um escapamento de um carro. Ninguém levou aquilo a sério naquele momento. Poderia ter sido um tiro, disse uma testemunha à polícia mais tarde. Mas poderia ter sido qualquer coisa. Eu não queria imaginar que realmente foi um tiro. 1 hora depois, um trabalhador da manutenção fez uma descoberta horrível. O homem encontrou um jovem deitado no chão em uma poça de sangue. Um único ferimento de bala perfurou sua testa. A polícia foi chamada e rapidamente eles chegaram no local. Os policiais confirmaram que o jovem caído no chão com um ferimento de bala na testa era Jordan Klee. Sua morte também foi confirmada no local. Nenhuma arma no local, nenhum motivo aparente, nenhuma testemunha do tiroteio. Isso foi claramente um homicídio, mas as circunstâncias não faziam sentido. Logo depois, a família de Jordan recebeu a terrível notícia e eles ficaram devastados. Não apenas com a morte dele, mas com todo o mistério que a cercava. Por que Jordan estava no complexo de apartamentos Pine Lake Village em vez da escola? Ele não conhecia ninguém que morasse lá, não tinha amigos naquele prédio, nenhum contato, nenhum motivo para estar perto daquele lugar. Jordan não era o tipo que matava aulas ou se encontrava com pessoas suspeitas. Sua mãe conhecia o filho melhor do que ninguém. Isso era completamente fora do comum. Ele era uma pessoa amorosa, gentil e amigável, que não tinha inimigos, disse Karen aos investigadores. Ele era gentil com todos com quem ele entrava em contato. A polícia inicialmente suspeitou de atividade de gangue ou de uma rixa pessoal, mas a descrição que Karen fez do filho não se encaixava nesse perfil. Jordan não tinha envolvimentos com gangues. Ele não andava com grupos violentos. Seus amigos eram bons garotos de boas famílias.
A explicação mais lógica parecia ter sido um assalto à mão armada que deu errado. Um crime aleatório e sem sentido que roubou a vida de um jovem. A investigação logo revelou a verdade perturbadora. Uma semana após o assassinato de Jordan, a polícia anunciou 3 prisões que causaram choque na comunidade. Os suspeitos eram jovens. Danta Wright, de 17 anos, o líder, Jermarius Ellison, cúmplice de Danta, e Deonario Grace, o terceiro membro do grupo. O detalhe mais assustador, Danta tinha quase a mesma idade que Jordan, estava no mesmo ano letivo e enfrentava os mesmos desafios do último ano. Enquanto Jordan planejava jogar futebol americano na universidade e aulas de engenharia, Danta planejava assalto à mão armada. A polícia acreditava que ele era o mentor do crime, aquele que obteve a arma e quem puxou o gatilho. Desde o momento de sua prisão, Danta Wright demonstrou um nível de arrogância e insensibilidade que chocou todos os envolvidos no caso. Ele era arrogante, sem emoção, completamente desprovido de empatia. Danta parecia gostar da atenção, do drama, dos holofotes que acompanhavam a acusação de assassinato. Enquanto a família de Jordan lamentava, ele parecia feliz com a fama que estava recebendo. Durante meses, ele insinuou que se declararia inocente no tribunal, forçando a família de Jordan a suportar um longo julgamento. Ele sabia que isso seria doloroso para eles, mas era isso que ele queria, que eles sentissem dor. A perspectiva de prolongar o sofrimento deles parecia divertido. Mas, no dia do julgamento, Dana chocou todos, incluindo seu próprio advogado de defesa. Ele se levantou e se declarou culpado de assassinato. Diante do juiz, Danta confessou o assassinato a sangue frio de Jordan Klee. Sua versão dos acontecimentos era assustadora. Ele e seus 2 cúmplices planejaram um assalto à mão armada. Eles atacaram Jordan aleatoriamente. Ele simplesmente estava no lugar errado na hora errada. Mas quando Danta levantou a arma, fez uma escolha consciente e deliberada. Ele mirou diretamente na cabeça de Jordan. Eu atirei intencionalmente na cabeça dele, admitiu Danta no tribunal. Não foi uma luta em que a arma disparou acidentalmente. Não foi um momento de pânico. Ele olhou para um jovem de 18 anos, alguém com praticamente a sua idade e uma vida inteira pela frente, e decidiu executá-lo. A bala atravessou o cérebro de Jordan, matando-o instantaneamente. Assim que o corpo dele atingiu o chão, Danta e seus cúmplices perceberam que tinha acabado de cometer um assassinato. Eles entraram em pânico e fugiram, deixando o corpo de Jordan sangrando para trás. Perguntaram a Danta se ele sabia que havia matado Jordan, e sua resposta foi de arrepiar. Eu soube que ele estava morto assim que dei aquele tiro e o vi cair no chão. Eu sabia que tinha acabado de cometer um assassinato. Karen havia escrito uma poderosa declaração de impacto da vítima, descrevendo como o assassinato do filho havia destruído sua vida. Ela queria comparecer ao tribunal e contar a todos sobre o garoto que haviam perdido, sobre o futuro que lhe fora roubado. Mas no dia em que deveria falar, Karen estava emocionada demais para conseguir expressar suas próprias palavras. A tristeza dominava. Em vez disso, a prima de Karen leu a declaração em seu nome, enquanto a mãe de Jordan estava por perto, soluçando incontrolavelmente. Este deveria ser um ano de comemoração, de fotos de formatura, baile e festas. Em vez disso, foi um pesadelo que nenhum pai deveria ter que suportar. Jordan não tem futuro. Jordan não pode mais escolher ir para a faculdade. Ele não pode mais escolher nada, disse a prima. I've lost laughter and love. I no longer have the hope of having grandchildren. I've lost the enjoyment of holidays and birthdays and of everyday life. Enquanto Karen chorava pela morte de seu único filho, Danta estava sentado a poucos metros de distância, exibindo um comportamento que horrorizou todos os presentes. Ele estava sorrindo, rindo, revirando os olhos. Era uma mãe descrevendo a perda do seu filho, mas ele achou divertido. Todo o tribunal sentiu a tensão e a completa falta de respeito, ou remorso, de Danta. Até o juiz ficou chocado com o comportamento dele e o repreendeu publicamente. Sabe, em todos os meus 23 anos de acusação, nunca recusei um acordo de sentença negociado entre as partes, disse o juiz do condado, David Schwartz. Mas ver você sentado aí, sorrindo, rindo e balançando a cabeça, como se isso não fosse grande coisa, me dá muita vontade de simplesmente dizer que não vou aceitar esse acordo e que você irá a julgamento.
e se você for condenado por homicídio doloso, irá para a prisão pelo resto da vida. Isso significa que você morrerá lá. É isso que eu estou tentando fazer. Watching you sit there, smile, laugh, and shake your head like this was no big deal, I'm very tempted to just say, I'm not going to accept this sentence agreement. We'll go to trial, and if you're convicted of felony murder, you'll go to prison for the rest of your life. That means you'll die there. Durante um breve recesso, a família teria pedido que o caso não fosse a julgamento, porque eles queriam seguir em frente. A situação se tornou tão inapropriada que o próprio advogado de defesa de Danta teve que se levantar e pedir desculpas ao tribunal, em nome de seu cliente. As ações dele naquele tribunal revelaram a verdadeira profundidade de seu caráter, ou a falta dele. Não se tratava apenas de um jovem que cometera um crime terrível. Era alguém destruído, capaz de assassinar um inocente e depois zombar da família enlutada de sua vítima. Depois de ter tido a oportunidade de falar no tribunal, em vez de demonstrar remorso, Dana provocou a família da vítima mais uma vez. Só queria dizer a vocês que logo estarei em casa, disse Dana. Vou ficar bem. Amo minha família. I just want to tell y'all, I'll be home soon. R.I.P. Keon, I love my family. That's all you got to say. Por fim, Dana recebeu 50 anos de prisão com uma pena mínima de 23, por roubo à mão armada e assassinato por causa do acordo. Jermalius Ellison recebeu 40 anos de prisão com um mínimo de 15 anos e Delano Grace recebeu 40 anos de prisão com um mínimo de 15 anos, assim como seu colega de grupo. A pena de Danta foi reduzida devido a um acordo judicial, embora os detalhes específicos não tenham sido divulgados. Provavelmente ele forneceu informações sobre seus cúmplices em troca de uma pena mais branda. Como se a história não pudesse ficar ainda mais difícil, outro vilão surgiu depois: a própria mãe de Danta Wright. Em entrevistas após a condenação do filho, ela demonstrou um nível de insensibilidade que era igual ao comportamento do filho no tribunal. Quando questionada sobre seus sentimentos em relação à família de Jordan, ela respondeu com um egoísmo impressionante: "Meu filho também deveria se formar este ano, e agora também estou sem ele." A repórter perguntou como ela se sentia em relação ao assassinato de um jovem inocente pelo seu filho. Sua resposta foi que ela também perdeu o filho. A mãe de Danta ainda tem direito a visitas, telefonemas, cartas e a possibilidade de seu filho ser solto um dia. Mas ela comparou sua situação à de uma família que perdeu seu filho para sempre. Mas seus delírios não pararam por aí. Ela insistiu na inocência do filho, alegando que ele matou Jordan devido a uma doença mental não diagnosticada. Isso foi novidade para todos os envolvidos no caso, incluindo o próprio Danta, que confessou o assassinato, premeditado. Nenhum problema de saúde mental foi levantado durante a investigação ou o julgamento. Ela chegou a afirmar que o comportamento dele no tribunal, os sorrisos e risadas, era devido a uma misteriosa doença mental que ela nunca havia mencionado antes. Quando pressionada a fornecer detalhes sobre essa suposta doença mental, ela não conseguiu fornecer nenhuma. Nenhum diagnóstico, nenhum sintoma, nenhum histórico de tratamento. Apenas alegações vagas sobre doença mental, usadas como desculpa para o assassinato a sangue frio de seu filho. Por mais que esse caso tenha sido resolvido, nós ainda temos uma pergunta sem resposta. Por que Jordan estava no complexo de apartamentos Pine Lake Village naquele dia? Ele deveria estar na escola naquele dia, ele saiu de casa com essa intenção e a gente não consegue entender como que ele foi parar lá. Será que o Danta já conhecia o Jordan de algum momento e conseguiu ali de alguma forma atraí-lo até aquele local, já com essa intenção de roubá-lo e tirar a sua vida? Então essa é uma pergunta que ninguém soube responder. Alguns realmente se perguntam se foi um encontro aleatório ou houve uma conexão que ninguém descobriu. Nenhuma evidência jamais foi encontrada sugerindo que o grupo de Danta tinha como alvo específico Jordan. Nenhuma mensagem, nenhuma interação nas redes sociais, nenhuma indicação de que eles se conheciam, nenhum colega de escola apareceu para dizer que eles já se conheciam. As evidências apoiam a teoria de que esse foi de fato um assalto à mão armada aleatório que deu errado. Jordan estava no lugar errado na hora errada, mas isso não responde por que ele estava lá. Jordan não era o tipo que matava a aula. Sua ausência na escola naquele dia continua completamente fora do comum.
Talvez nunca saibamos o que levou Jordan àquele complexo de apartamentos. O assassinato de Jordan Klee causou comoção muito além de sua família. Seu time de futebol perdeu um jogador estrela e companheiro de equipe querido. Seus professores lamentaram um aluno brilhante com potencial ilimitado. Sua comunidade lutou com a realidade de que a violência aleatória pode atingir qualquer pessoa, em qualquer lugar, independentemente da idade ou do sexo. Sua mãe perdeu não apenas seu filho, mas seu melhor amigo e suas esperanças de um futuro. O caso também destacou tendências perturbadoras de violência juvenil e a maneira despreocupada como alguns jovens veem a vida. Ann Arbor, cidade na qual ele morava, não se esqueceu de Jordan. Sua história serve como lembrete das jovens vidas perdidas pela violência sem sentido e das famílias que tiveram que se recompor. Escolas locais usaram seu caso para discutir as consequências de escolhas erradas e o valor da vida humana. Seu time de futebol dedicou a próxima temporada à sua memória. Karen Klee continua a viver com um vazio no coração onde o filho costumava ficar. Hoje, Karen convive com as lembranças do filho e com a certeza de que o assassino não demonstrou remorso por destruir seu mundo. Ela carrega o peso de conversas não concluídas, formaturas não assistidas e netos que nunca nascerão. Mas ela também carrega o amor de uma comunidade que se lembra de Jordan por quem ele era, não como ele morreu. Ela se apega aos 18 anos de alegria que ele trouxe à sua vida, mesmo lamentando as décadas de alegria que lhe foram roubadas. A última informação que temos sobre Donta Wright é que ele tinha uma possível ligação com outro assassinato que ocorreu em 2015. Kendra Duff foi assassinado em uma festa em Ypsilanti. O vice-promotor do condado comentou sobre o caso. Não há muito que possamos dizer sobre Donta Wright e o homicídio de Kendra Duff, exceto que ele teve algum envolvimento nos eventos que cercaram a morte, o que poderia torná-lo responsável como cúmplice, mas que ele não foi a pessoa que atirou em Kendra e que ele ainda não havia sido acusado pelo crime. Pelo acordo no caso de Jordan, na qual Donta se declarou culpado de homicídio de segundo grau, ele não será acusado em conexão com a morte de Kendra, disseram os promotores no tribunal. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, algo muito terrível imaginar que aquele jovem perdeu sua vida num dia normal ali, seguindo sua rotina. Fica esse mistério de como que ele foi parar nesse condomínio ali, naqueles apartamentos. E, é claro, o que mais chama atenção é o comportamento do Donta no tribunal. Ele provavelmente queria só chamar a atenção, ficar famoso de algum jeito. E é um caso terrível ali ver que ele não se importava nem um pouco com o sofrimento de todos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.